excelente culto. Tchauzinho. Glória a Deus, queridos, boa tarde. Quem aqui crê que o Brasil é de Jesus, diga amém. Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa tarde. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos na Tua presença. Não tem lugar melhor, não tem ambiente melhor, ó Deus, do que o lugar da adoração, do que o lugar da oração, aonde o Senhor desce e nos toca. Vem hoje descer, não apenas aqui, desce no Brasil inteiro, Senhor Deus. E abençoa esse país, abençoa essa nação que a cada dia quer te honrar, que a cada dia quer te buscar, que a cada dia queremos declarar que essa nação pertence a ti, ó Deus. Obrigado por cada família, cada pessoa que aqui está. E eu declaro tua graça, tua paz, teu favor. Proclamo saúde, livramentos. Eu chamo, ó Deus, a existência, ó Deus, uma unção fresca de conquista, ó Deus, de prosperidade sobre cada um. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que temos vivido e por tudo que está escrito a respeito do nosso futuro. Em nome de Jesus, quem pode dar outro aplauso ao Senhor, Deus? Amém, amém, amém. Glória a Jesus. Estou vendo que muita gente está votando, talvez em fila ainda, né? Ou tem muita gente na fila, ou tem muita gente que está curioso, está acompanhando a votação ao vivo e está sentindo falta, e a gente está sentindo falta hoje das pessoas no culto. Mas eu estou feliz que você veio. E Jesus também está feliz que você veio. Sua oração faz a diferença. E hoje a gente vai orar pela nação. Hoje a gente vai clamar e declarar que esse país é do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Mas antes, deixa eu só lembrar vocês algumas coisas. Quase que eu esqueci de manhã sobre o jejum dessa semana. Eu acho que alguém estava orando, dizendo: o Senhor faz ele esquecer, Senhor faz ele esquecer. Porque, assim, normalmente eu sempre estou preparado para trazer e comunicar para vocês. Mas hoje de manhã foi interessante. Talvez sejam os outros assuntos. Mas, para quem não está ligado, nós estamos já... Essa é a quinta semana, né? Nós já estamos 4 semanas de jejum, vamos entrar na quinta, com um propósito. O propósito é o seguinte: dia 15 de outubro, qual é a data, gente? 15 de outubro nós vamos completar 140 anos de história. Vamos dar outro aplauso a Jesus. 140 anos. A igreja nunca fechou, nunca virou museu e nem vai. Eu oro a Deus que depois do arrebatamento o prédio ainda vai servir para os que ficaram para trás. Olha para alguém e diga assim: não vou ficar não. Pastor, o que você está falando sobre o quê? Deixa para lá, outro momento. Mas, graças a Deus, são 140 anos de muita, muita vitória, muitas histórias. Gosto sempre de lembrar, porque quando a gente fala 140 anos, às vezes a gente não conecta com a linha do tempo. Mas foi na época que Dom Pedro II era o imperador do Brasil. Quando essa igreja abriu, quando ela nasceu. E desde então, temos formado líderes, enviado missionários, estamos abrindo igrejas. E é uma igreja mãe no país, a primeira batista do Brasil. E por isso estamos crendo de que, concluindo 140 anos, é como se está abrindo o terceiro ciclo de 70. Cada número na Bíblia tem um profético, algo específico. 70 também é algo muito forte. Fala muito de provisão, fala muito de Deus agir, de Deus operar num lugar onde não havia saída, num lugar onde não havia, ou seja, expectativa. Então, surpresas de Deus. E eu creio que vai vir muita surpresa na nossa direção. Então, fechando o primeiro ciclo de 70, fechando o segundo ciclo de 70, estamos entrando num novo momento, numa nova dimensão, numa nova estação. E eu creio em todo o meu coração, tudo está coincidindo com a mudança para Moriá, com a nossa casa própria, finalmente saindo do aluguel. Nada disso é coincidência. E no meu coração era assim, e eu conversando com a apóstola também era assim: a gente tem que se preparar para esse novo tempo. Antes da gente se mudar, Deus quer restaurar algumas coisas na nossa vida. Antes da gente se mudar, Deus quer resolver algumas coisas dentro de nós. E esse jejum é uma preparação, porque o jejum nos habilita a termos mais discernimento. No jejum você abre mão de algo material para receber algo espiritual. No jejum você abre mão de algo físico, como a comida, alguma coisa, para você receber algo do Espírito de Deus.
Então, o que é que Deus quer nos ensinar? O que é que Deus quer nos falar? Bem, para que tenhamos essa audição profética, nós temos que então buscar a Deus com mais intensidade. E até aqui, o jejum foi bem leve, confessa, sim ou não? Vamos lá, o que foi? Doces, não é? Vocês lembram? Café logo, foi o mais marcante, não foi? Pão, farinha, massas, carne branca e etc. Só que essa semana tem que dar uma forçada, gente. Vamos dar um passo a mais nesse jejum? Amém? Vamos dar um passo a mais. Mas quem aqui tem coragem? Todos nós. Aleluia, glória a Deus. Então vamos dar um passo mais ousado no jejum. E o que nós propomos desde de manhã é o seguinte: essa semana vamos abrir mão de uma refeição por dia. Glória a Deus. Cadê os irmãos crentes em Jesus? Cadê você? Celebre, irmão. Jesus podia dizer 2, né? 2 momentos ou 2 refeições. Não, pelo menos uma refeição. Aí você escolhe se você pode ficar uma semana sem o café da manhã, ou uma semana sem o almoço, ou uma semana sem o jantar. Agora, se escolher o jantar, não vai fazer igual alguns irmãos, 5h59 come a feijoada. Aí ele diz assim, ó, agora já não janto mais, que só foi o lanche da tarde. Então, aí não pode. Mas escolhe uma das 3 refeições e sacrifique. Quando bater aquela fome, bater aquele negócio, aí você vai lembrar. Você vai lembrar da sua igreja. Você vai lembrar da proposta de Deus para o futuro da casa. Vai lembrar da construção e vai orar e vai clamar ao Senhor. Inclusive, o tempo que a gente gasta com a comida, com a refeição, a gente pode gastar com Netflix, não. A gente pode gastar esse tempo lendo a Bíblia e investindo na nossa vida espiritual, orando, chamando a família para falar de Jesus. Veja aí o que você pode fazer. Aproveite melhor o seu tempo, porque cremos que realmente estaremos entrando numa nova estação. Algo muito especial Deus está separando para a gente, e estamos muito felizes por isso. Agora, se tem alguém aqui, ou alguém que você conhece, da família, que tem alguma limitação na sua dieta e não pode abrir mão de uma refeição por causa de medicamento, alguma coisa assim, o que você faz? Fala com essa pessoa, dizendo assim, então mantenha suas refeições, mas faça um jejum diferente. Sei lá, faça outra coisa, por exemplo, carne vermelha, ou então café de novo, ou alguma coisa. Mas não quebre a sequência do jejum, porque a ideia é conexão, todo mundo ligado no mesmo propósito. Deus abre os céus, Deus nos prepare para um novo tempo que o Senhor tem para as nossas vidas. Está claro ou não? Estamos firmes? Então tá bom, ótimo. Outra bênção para contar. Nós também estamos orando todas as noites, então a live amanhã continua, chama a turma, porque a gente está no meio do caminho, 25 dias, 26 dias. Há uma tendência, já caiu um pouquinho, a gente saiu de quase 3.000 conexões, estamos para 1.000 e... Deu quanto a última vez? 1.600 mais ou menos? Já diminuiu, ou seja, está na hora de pegar o gás. E tem uma tendência, começa a ler um livro, na metade do livro desacelera, não é? Tem gente que é assim, na metade do caminho existe uma visitação para as pessoas desistirem. Olha para alguém, por favor, com toda ousadia, e diga assim, amanhã vamos orar juntos. 9h. Tá bom? Na live. Live está lá no meu Instagram pessoal. Milton Ebenezer. Vai ser um prazer estar com você. E pode divulgar. E Deus está falando muito. É impressionante como o Senhor nos motiva. Até hoje e ontem, pessoas vieram, me encontraram e disseram, essas lives estão mudando a minha vida. Isso é muito impactante, você ouvir uma coisa dessa. Deus está ministrando, todo dia uma palavra, todo dia uma oração, todo dia alguma reflexão. E Deus está construindo algo novo dentro de nós. E para mim, pessoalmente, está sendo assim, maravilhoso. Ok, e por último, quantas mulheres de Deus estão na casa? Diga amém. Não, tá mais ou menos. Parece que eu ouvi voz de homem. Ou não? Foi você que falou amém. Ah. Quantas mulheres de Deus estão na igreja? Diga amém. Ah, melhorou, agora sim. Você sabia que o congresso está chegando, não é? E eu quero parabenizar vocês, mulheres, porque vocês inspiram realmente nós, homens. Foi impressionante. Fizemos a pré-venda do congresso, esgotou em minutos. Em 1 minuto? Foi?
Foi assim, rapidinho. Fizemos depois o lançamento do primeiro lote, acabou no primeiro dia. E agora, amanhã, é a abertura do segundo lote. E é a oportunidade para você que ainda não garantiu sua vaga no Congresso de Mulheres, que a gente sabe que Deus sempre fala, o Espírito Santo sempre nos toca e é uma bênção da parte de Deus. Então compartilhe e nos ajude a falar a respeito dessa oportunidade com sua família, com suas amigas, com as irmãs da célula, e vamos compartilhar que amanhã é mais uma chance. Cada lote acrescenta um pouquinho. A gente faz assim, vai devagarzinho, dando oportunidade para as pessoas conseguirem um valor um pouco maior de desconto. Até que na última semana vai estar com preço completo. Mas mesmo assim, vale a pena, não importa qual é o valor que você vai investir, porque o que você vai receber não tem preço. Uma cura, uma revelação, uma libertação, uma experiência com o Espírito Santo, não tem ingresso que pague uma coisa dessa. E o ingresso, obviamente, para custear todo o evento que a gente tem, e vai abençoar a construção também, em nome de Jesus. E essa é a última palavra, a construção. Tadeu falou um pouquinho sobre isso, mas gosto de sempre reforçar, o sonho está cada dia mais perto. Quem crê, eu acho que nós já chegamos a 99,5% para a nossa mudança. Só falta uma bobagem, um pouquinho. Só que esse pouquinho é um desafio. Pensa num negócio assim, que está sendo assim um teste para a gente. Porque os custos culminaram de uma vez só e a gente sentiu muito, é um baque muito forte. Quem aqui já fez reforma de casa? Você tem noção? Construir casa ou reforma? Sabe o que é a fase do acabamento? Só que não é só a fase do acabamento. Sabe quando está acabando tudo? Não é? Às vezes até as forças, né? Não o ânimo, porque a gente fica animado, mas assim, chegou um momento em que tanta coisa necessária, são tantos detalhes. Imagine para você congregar milhares de pessoas no novo espaço, são muitos os detalhes. Inclusive, toda a perícia que nós temos que passar para sermos aprovados para que o local seja, entre aspas, habitável, possa ser útil para a adoração. Então, isso é um custo altíssimo, extremamente elevado. E nós estamos vivendo um momento. Essas últimas 3 semanas têm sido de grande desafio. Por isso que eu tenho toda a liberdade para dizer, primeiro, obrigado, porque eu louvo a Deus pela fé e a generosidade. É incrível o nível de generosidade que essa igreja possui, que em 18 meses nós estamos construindo um prédio de quase 7 mil metros quadrados de construção. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Em meio à pandemia. Só Deus, só Deus. Eu acho impressionante que outro dia um pastor muito conhecido parou e disse assim, na Bahia tem uma igreja assim? Você imagina. Qual é o conceito que as pessoas têm? Né? Não só o que a baiana tem, né? Então, vai descobrir o que a igreja na Bahia tem. Quem crê que tem muita unção, tem multidão para Jesus. Mas Deus está sendo glorificado em tudo isso. Não somos adoradores de prédios, mas os prédios são muito importantes para que possamos ministrar a palavra de Deus. Jesus, por onde ele ia, ele entrava numa sinagoga. Ele procurava uma estrutura para ele poder ensinar, para ele poder pregar. Então nós precisamos, e graças a Deus vai dar tudo certo. Fizemos um teste no ar-condicionado, foi aprovado logo a primeira vez, e vai ser melhor do que esse aqui. E 10 vezes melhor do que esse aqui, em todos os sentidos. Para a graça de Deus. Então qual é a palavra? Ore mais intensamente, aproveite o jejum, ore mais intensamente e contribua ainda mais. Essa é a segunda palavra. Primeiro, de gratidão, e 2, continue ofertando, continue acreditando e ajudando, porque essa semana, como eu falei semana passada, esses dias estamos precisando muito daquela ajuda, daquele empurrão de cada um de vocês. E juntando todo mundo, contribuindo de alguma maneira, então nós vamos conseguir. Eu sei que tem gente que entrou nas 5 campanhas. Alguma vez foi uma campanha com um valor mais alto, uma doação maior, outros com uma doação menor. Então vai depender do seu momento, mas sempre faça o melhor e nunca perca a oportunidade de você entrar nessa campanha, porque Deus tem feito grandes milagres na vida das pessoas. Amém? E agora, Brasil. Vamos orar pelo Brasil? Estou feliz de ver o pessoal de verde e amarelo, muita gente de verde e amarelo também, né? E azul. Hoje eu dei a maior bandeira, não sei se você viu,
as fotos hoje do culto, né? Tá tudo bem. Vamos orar, vamos ficar em pé, por favor, e vamos agradecer ao Senhor. Quem aqui lembra de uma canção antiga? Você vai se revelar agora. Uma canção velha, tem quase 30 anos que essa música foi gravada, que fala sobre... que começa assim: um dia Deus olhou para essa nação de uma forma especial e por ela se apaixonou. Alguém aqui é dessa geração? Cadê você? Revela aí, ó, revela. Revela. É uma pena que nós não temos canções do Brasil assim mais, que a gente tem que voltar para algo lá atrás. Que Deus agora vai surgir. Sabe por quê? Porque Deus está restaurando o amor à pátria na nação brasileira. Antes só usávamos camisa verde e amarelo em época do Copa do Mundo. Hoje já não está sendo tanto assim. É porque fomos instruídos muito, desde a infância nas escolas, a não termos amor à pátria. Na verdade, fomos ensinados de uma forma tão negativa que muitos tinham até vergonha de ser brasileiro. E isso está mudando, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Então vamos levantar as mãos, vamos abençoar o Brasil, vamos declarar que os céus do Brasil são céus de Deus. Exatamente nesse momento da apuração, vamos clamar uma interferência de Deus, vamos clamar que o Senhor Deus desça, e todo projeto de tentar manipular, de tentar ver qualquer tipo de fraude, vamos orar contra essas coisas. Que Deus tenha misericórdia desse país e abençoe essa nação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos declarar, vamos começar com a estrofe. Um dia Deus olhou para essa nação. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, minerando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Pode ser Deus sara essa nação. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Imagine o mapa do Brasil. Deus sara essa nação com o teu poder, Senhor. Com o teu poder, com o óleo da sua unção. Tem que ser mais alto, mais forte. Você pode levantar a voz e dizer: Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Sara o Brasil com Jesus, sara o Brasil. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da sua unção. Mais uma vez, mais alto. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Faz um milagre, Senhor Deus, opera maravilhas nesse país. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação. Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Eu creio, meu Deus, nós cremos. Um dia ama o Brasil. Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Profetiza, declare: Deus colocou sobre a nação Colocou brasileira a sua mão. sobre ela a sua mão,
derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. E Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da sua unção. Sim, meu Deus, essa é a nossa oração, é o nosso clamor. Meu Deus, visite a nação brasileira ainda nesse momento. Clamamos a Ti. Faz, ó Deus, milagre, um milagre sobrenatural, ó Deus, protegendo o país, protegendo a nação, através do sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Opera, Senhor Deus, opera maravilhas. Venha o Teu reino nessa nação brasileira. Seja feita a Tua vontade aqui, como é no céu. Essa é a nossa oração, nosso clamor. Cremos que o Senhor tem grandes planos para o Brasil. Cremos, ó Deus, que os Teus planos jamais serão frustrados. Cremos na derrota, ó Deus, de toda intenção das trevas. O Brasil é do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil será feliz a cada dia que o Teu Evangelho crescerá, Senhor Deus, mais e mais nesse país, até que cada brasileiro seja crente em Cristo Jesus e Te conheça pessoalmente. Ó Deus, assim nós clamamos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, hoje e todo dia. Quem pode dizer amém e amém, assim seja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem crê que o Brasil vai ser salvo, diga glória a Deus, por favor. Amém. Deus os abençoe, podem sentar. É justamente isso, a esperança da nação é o Evangelho. A esperança de qualquer povo é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós citamos tanto esse versículo, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, essa palavra nação no original significa povo, não necessariamente um pedaço geográfico de terra ou alguma instituição governamental. É o povo, literalmente. Então poderíamos traduzir dizendo assim: feliz é o povo quando tem Deus como Senhor. A nossa realidade, feliz é o brasileiro quando o brasileiro decidir que Deus é o quê? É o Senhor. E todo mundo pode pesquisar, qualquer um pode pesquisar, que nos lugares onde você tem maior prosperidade é justamente onde você tem a maior concentração do Evangelho. Não é coincidência uma coisa dessa. Os lugares onde você tem maior escassez, normalmente são lugares onde você tem muita idolatria ou muita feitiçaria. Será que é coincidência? Não precisa ser formado em sociologia para você entender essas coisas. É porque o Evangelho traz prosperidade. Por quê? Porque o Evangelho muda a mentalidade. Podemos afirmar com 2 pés no chão, que um dos povos mais estudado é o povo crente, que mais lê. Que leitura a cada dia parece que fica mais escasso. Nem vídeo, a gente não quer mais vídeo grande, né? Tem um videozinho, quando vê 2 minutos, e diz: eu não vou ver não. Se tiver 30 segundos, eu dou a moral. E a gente está assim, impaciente, a correria, né? Tudo tem que ser mais curto, mais curto, mais curto. Então ver um livro daqui de 200 páginas dá uma preguiça. Mas o povo crente, pelo menos, é um povo que lê com mais frequência a Bíblia, lê livros evangélicos. E isso você pode pesquisar sobre isso, é impressionante. Então, o Evangelho promove muitas mudanças, não apenas no espiritual, no emocional, mas na questão também da mente. E glória a Deus por isso. E eu estou assim celebrando e acreditando no futuro desse país por uma razão.
minha esperança, nem a sua, está em um partido político, está num governo, porque o governo muda a cada 4 anos, a cada 8 anos pode mudar. O que vai mudar uma nação, gente, é o poder de Deus. Como assim? Uma nação, na verdade, é o seu povo. E eu repito isso há anos. O Brasil só vai mudar quando o brasileiro mudar. Isso é para qualquer país. Japão só vai mudar se o japonês é transformado. E assim por diante. Mas a única coisa que pode mudar um ser humano não é um governo, não é uma política. Ele pode dar uma melhorada em estrutura, em algumas situações, ou até uma piorada. Mas mudança na vida de alguém, só o Criador. Só Deus. Mas se Deus for mudando de um em um, nós vamos chegar aonde? Imagine quantas bênçãos vão alcançar um país se cada dia ganharmos mais vidas para Jesus. E existem estudos que estão afirmando o seguinte: dentro de 13 anos, o Brasil vai ser maioria evangélica. Quem pode dar um aplauso ao Senhor por causa disso? É impressionante. Se manter o ritmo. Agora, não é que a gente está em competição com ninguém, não. Não é isso, não. Mas por que nós nos alegramos? Porque a gente sabe o poder do Evangelho. Eu posso dar meu testemunho. Jesus mudou a minha vida. Jesus está transformando a minha vida. Tem alguém aqui que pode dar o mesmo depoimento, o mesmo testemunho? Jesus tem mudado a nossa vida. Ele muda a minha mente, Ele muda meu coração, tem mudado o meu caráter. E se está mudando o meu caráter, Ele abençoa meu casamento, abençoa meu relacionamento com filhos, muda meu relacionamento em relação a finanças. Tudo começa a ser afetado, porque aqui dentro eu estou sendo transformado. O Evangelho é isso. Por isso que nós temos que continuar evangelizando, formando líderes, abrindo células, sem desistir, toda hora pensando e sonhando mais em multiplicação e ganhar vidas. Não é neura de querer crescer e ter igreja grande, não é isso. É saber de que se uma pessoa se perder no mundo e morrer, nunca mais ela terá uma chance de ser salva. Por isso que existe uma urgência. E um dia eu clamei a Deus. E eu disse: Senhor, dá uma unção nessa igreja, que nós vamos ganhar mais vidas para Jesus do que pessoas morrem em Salvador por ano. E aí um dia eu fiz o cálculo lá e fiz estudo, quantas pessoas morrem por ano nessa cidade. E eu disse: a gente tem que ganhar mais vidas por ano do que as pessoas estão partindo desse mundo. Pedi a Deus. Aliás, já pedi várias coisas ao Senhor em relação à multiplicação, mas não é nada a ver com tem que ter prédio grande, tem que ter muita gente. Não é isso, não. É porque a gente sabe o valor de uma pessoa, o valor de um ser humano. Vamos ganhar, vamos falar do Senhor, vamos compartilhar do amor de Deus. E temos visto essa transformação. Agora, Deus tem planos para cada um de nós, quem crê? Mas assim como você crê que Deus tem planos para cada indivíduo, Deus tem plano para nações também. Não é só para pessoas, Deus também tem planos para países inteiros. Agora, não só Deus tem planos para as nações, o inimigo também tem. E é essa batalha espiritual que a gente enfrenta. Você sabia que quando alguém recebe uma palavra de Deus, e ela compartilha uma revelação, ela compartilha um projeto, um sonho, o inimigo escuta. Ele não lê pensamentos. Uma coisa que o diabo não tem poder é ler seus pensamentos. Você pode tentar influenciar seus pensamentos e os meus, mas ler ele não consegue. Mas a partir do momento que a gente conta para alguém um sonho, conta para alguém uma revelação, conta para alguém uma profecia ou uma revelação que Deus nos deu, aí o inimigo ouve. Às vezes ouve porque contamos, ou então às vezes o inimigo ouve porque um profeta se levantou e falou da parte do Senhor, liberou uma palavra de vida para alguém. E o inimigo trabalha para quê? Para que a palavra não se cumpra. Então, se alguém recebe uma mensagem da parte de Deus, dizendo assim: olha, o Senhor vai curar seu casamento, e seu casamento vai ser um instrumento de bênção para a restauração de muitas vidas. O inimigo ouve aquilo e ele vai trabalhar aonde? Vai querer trabalhar no casamento dessa pessoa para que a palavra de Deus não se cumpra. Você tem noção de quantas profecias já foram faladas sobre o Brasil? Eu era menino, já escutava a respeito disso na igreja. E o inimigo está escutando
cada profecia falando do Brasil. E nós já estamos vivendo muitas coisas que já foram proclamadas anos atrás. Mas há uma batalha espiritual constante. E o inimigo sabe que o segredo para frear uma prosperidade de uma nação é frear o evangelho. Se a gente cresce, se a gente multiplica e transformação vai acontecendo de um em um, o Brasil muda. Porque são pessoas mais tratadas em todos os lugares, na saúde, na educação, na política, nas artes e etc, etc, etc. As pessoas transformadas estão agora sendo instrumentos de Deus nesses lugares todos da sociedade. Então o que o inimigo quer fazer? Ele quer impedir o avanço da igreja. E existem países hoje que é proibido falar de Jesus. Você já ouviu disso ou não? Agora o que é incrível, sabe o que é? É que tem pessoas tão apaixonadas por Jesus que elas se tornam missionárias e vão para um país desse fechado, sabendo que podem morrer ou ter prisão perpétua. E mesmo assim, na cara e na coragem, eles vão pregar o evangelho lá. E muitos já morreram. Por isso que eu gosto de dizer para vocês, vai ter muita gente no céu com um galardão absurdo que a gente nunca ouviu falar na igreja de Cristo. Porque o seu galardão não é por quanto você conquista, mas por quanto você renuncia. Esse é o galardão na glória. Jesus diz, quem quiser me seguir, tome a sua. Mas antes ele ainda diz assim, né? Já é difícil, né? Negue-se a si mesmo. E depois, carregue a cruz. E depois, vai caminhar, vai andar nos passos do Senhor. Então tem gente que é tão apaixonado por Jesus, que não consegue parar de falar sobre Ele, que se arrisca a própria vida para poder ir para um país desse. Mas o que está acontecendo num país assim? Estão tentando de tudo bloquear o evangelho de crescer. E eu não falo apenas de países que têm uma certa teocracia, digamos assim, onde existe uma religião oficial e é proibido qualquer outra coisa. Países como a Nicarágua, que no final do mês de agosto, o presidente do país fez uma declaração absurda. Talvez você já leu sobre isso, inclusive tem umas 2 semanas que eu mostrei aqui, queria mostrar de novo. Olha a declaração do presidente da Nicarágua, olha só o que ele determinou no governo dele. Igrejas na Nicarágua são declaradas como inimigas do Estado. E agora, por ter um decreto oficial, teve a legalidade, por lei agora, de poder perseguir igreja e fechar templos. E com isso, freiras foram expulsas do país, padres foram presos, pastores perseguidos. Uma loucura. Isso num país aqui pertinho, gente. Não muito longe da gente. E um país, digamos assim, irmão, um país latino. Agora, o que aconteceu ali? Inclusive, teve um padre que tentou voltar, ele fez, eu não sei o que ele foi fazer em Jerusalém, eu não sei se foi uma caravana, se foi alguma viagem, mas ele foi, na hora que ele foi voltar para o país, olha lá, isso aqui é um site da própria Igreja Católica. Governo esquerdista da Nicarágua impede o retorno de padre ao país. Quer dizer, o cara saiu, pensou que ia poder voltar para ver sua família. Não, não pode mais. Você é inimigo do Estado. A política sendo usada agora para perseguir a igreja, perseguir a religião, perseguir a liberdade. Uma pergunta: o Brasil pode se tornar uma Nicarágua? Eu não ouvi você. É possível? Você tem certeza? É possível. Você sabe que anos atrás, Nicarágua não era assim. Eu não sei o que foi que aquele povo deixou de fazer para eles chegarem no ponto onde eles estão. Eu não sei dizer, eu não estudei a história deles a fundo. Eu sei que o Daniel Ortega, desde 2007, ele não sai do poder. E parece que ele já estava antes, somando, acho que dava 29 anos ele na frente de um país. O que é isso, gente?
O que não fizeram? Faltou oração, faltou jejum, faltou arrependimento, faltou manifestação, faltou o povo ir para a rua, faltou o quê? Para uma pessoa se instalar no poder por tanto tempo, a ponto de perseguir até padre e freira. A Niara viu essa semana um depoimento de uma mulher que estava na Nicarágua. E ela estava chorando, contando o depoimento dela, dizendo que ela estava na rua, poucos dias atrás, antes de vir para o Brasil, ela estava na rua, e ela foi abordada por policiais. E ela estava com a Bíblia na mão. Não sei se ela estava indo para a igreja, não sei. Mas ela estava com a Bíblia na mão. E os policiais disseram: largue a Bíblia, jogue fora agora ou morra. Ela tomou um susto tão grande que ela disse que ela ficou primeiro sem reação. E depois ela começou a pensar na família. Eu tenho que rever minha família. Eu preciso rever. Ela começou a pensar na família. Aí ela, em choros, em prantos, ela começou a dizer: eu tive que deixar a Bíblia para trás, tive que jogar fora a Bíblia. Mas ela falava com uma dor no coração, como se ela tivesse traído Jesus. Como se ela tivesse, pecado de uma maneira que ela não poderia ser perdoada. Mas naquele momento ela só pensou na família, que ela precisava rever a família dela. O que é isso? O que é isso, irmãos? Você vê na Venezuela, Hugo Chávez e agora o Maduro. Como é possível o país mais rico do mundo em petróleo e o povo viver em miséria? A ponto de centenas de pessoas atravessando a fronteira querendo morar no Brasil. O que é isso? Cuba, nem se fala. Uma situação desastrosa. Mas o que a gente tem que pensar é que anos atrás esses países não eram assim. Algo aconteceu, o povo dormiu. De forma assim muito silenciosa, foi construída algum sistema que chegou ao ponto de não ter mais liberdade. Qual é o Brasil que você deseja? Quantos aqui tem mais de 40 anos? Tem vergonha não? Pode levantar, que é uma bênção. Ok, balança aqui. Quem tem menos de 40 anos? Ok. Os que têm mais de 40 anos, você já desfrutou uma certa parte da sua vida e já experimentou muitas coisas boas que é viver num país livre. Mas e os seus filhos vão viver em que país? Que liberdade os seus netos vão ter? Porque existem muitos projetos que querem calar a voz da liberdade. Chegar a um ponto de a gente não poder pregar até algumas partes na Bíblia. Não, esse capítulo aqui você não pode mais ler. Não, esse texto aqui você não pode mais falar. Só Deus sabe qual é o futuro disso. E a Bíblia nos ensina que existe uma oração que eu e você temos que fazer e clamar a Deus, que é a resposta para todas as soluções, de todas as crises e problemas que podemos enfrentar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Como? Assim na terra como é no céu. E depois, pão nosso de cada dia. Você já percebeu que o pão, por mais que é importante na sua vida e na nossa vida, não é o primeiro pedido de Jesus? Eu gosto de bater nessa tecla. Jesus deixou muito claro que o mais importante não é o pão. Não é nem o perdão. Não é nem pedir livramento do mal. Jesus disse, existe um pedido prioridade. O mais importante que você pode pedir a Deus é que venha o reino dos céus até a terra. Porque se o reino chegar, se o reino de Deus chegar no lugar, vai ter pão, vai ter saúde emocional, vai ter cura, vai ter relacionamentos restaurados e vai ter livramento do mal, porque as pessoas estão sendo tratadas, a violência vai diminuir. O reino de Deus está entrando em um lugar.
Mas se o reino de Deus não chega, então pode chegar um momento que não vai ter pão para comer, igual na Venezuela. O povo comendo lixo. Na Argentina, está chegando a 60% de pobreza no país. E a Argentina, há pouco tempo, país maravilhoso. 15 anos atrás. 20 anos atrás. Se Jesus entrar no coração, vai ter muita razão, muito motivo de pedir ajuda para perdoar pessoas e liberar perdão. Se o reino de Deus não chegar numa cidade, a violência vai aumentar e a gente vai ter que pedir muito. Senhor, livra-nos do mal. Então o reino é a resposta. Vamos dizer juntos? O reino é a resposta. Agora o reino de Deus não é religião de Deus. E muita gente confunde as duas coisas. Reino não é religião. Adão, quando ele perdeu a presença de Deus, ele não perdeu uma religião, ele perdeu um governo de Deus sobre a sua vida e submeteu a sua liderança à serpente. É por isso que o diabo pode olhar na cara de Jesus e dizer assim: todos esses reinos eu darei a você, porque foram dados a mim. Não eram dele de origem, foram dados a mim. E se aquilo fosse uma mentira, Jesus teria rebatido na hora Satanás. Jesus disse a verdade. Foram dados a você. Quando? Lá no Éden. Então o que foi que o inimigo ganhou? O governo dos homens. E o que é que Deus quer trazer sobre a terra? O governo dos céus. A palavra reino significa governo. E eu e você precisamos pedir a Deus entendimento. Diga comigo, entendimento. Na verdade, entendimento espiritual, que significa revelação. Eu e você precisamos pedir a Deus revelação do que é o reino de Deus. Porque a gente acha que o reino de Deus é só pregar o evangelho para o pessoal se converter. Está aí depois de crente, faz o quê? Vive a mesma vida? Não só aprende corinho novo? Não, Deus tem um plano. Deus quer que o reino cresça, a influência dele aumente na cidade. E a gente tem que entender que Deus quer transformar a política da nação, Deus quer transformar a educação da nação, Deus quer transformar as artes da nação, Deus quer mudar todas as áreas de um povo. Mas isso Ele faz através de pessoas mudadas, de pessoas transformadas. E é por isso que você é luz, que você é importante para Jesus nesse mundo. As pessoas olham para Jesus e pensam em religião, não pensam em reino. É por isso que quando a gente, num dia assim como hoje, ou qualquer outro momento que a gente fala de um tema um tanto falando sobre política, tem gente que parece que fica possesso. Porque diz, a igreja não pode falar sobre isso. Isso é um absurdo. Sabe por quê que eles ficam assim? Porque o mundo doutrinou essas pessoas. Temos que ter paciência, temos que orar. O mundo doutrinou, elas foram ensinadas por pensamentos de pessoas mundanas. Como se Deus não quer entrar na política brasileira. Não, deixa na mão do diabo. Que história é essa? Se o inimigo está lá, é lá que a gente tem que entrar. Se diz, as artes do Brasil, a cultura do Brasil, está tudo tomado pelo mal. Ué, então é lá que tem que entrar e transformar. E ser luz ali. Quem está entendendo? Então temos que pedir a Deus revelação. Por exemplo, quando Jesus estava no momento íntimo com seus 12, ele fez uma pergunta, lá em Cesareia de Filipos, lá no norte de Israel, quase na fronteira ali com a Síria, ele veio e fez uma pergunta e disse assim: as pessoas lá fora dizem que eu sou quem? Lembra disso? E aí começaram a responder, olha as respostas. Eu tenho escutado o povo dizendo, o senhor é João Batista que voltou dos mortos. Olha, o senhor é Jeremias. Dizem que o senhor é Elias. Ou o profeta. O que é o profeta? É o título que Moisés liberou, dizendo que viria um semelhante a Moisés ainda ao mundo, para ser um instrumento e ser uma bênção para Israel. Então tu és o profeta. E Jesus parou e ficou assim analisando. Esse é o conceito que as pessoas têm de mim, não é? Esse é o conceito que as pessoas têm sobre mim. Aí ele veio e pensou assim:
E vocês que são meus discípulos, vocês que andam comigo, vocês dizem que eu sou quem? E aí naquele momento, Pedrão sempre é o primeiro a falar, né? Pedro vem e fala: tu és o... Quem lembra? Qual é a palavra? Fala com mais autoridade, vai. Cristo. Tu és o Cristo. E a palavra Cristo não é uma palavra religiosa. É uma palavra de governo. Uma palavra de autoridade política. É, pastor, eu estou te dizendo. Ué, eu pensei que Cristo era o sobrenome de Jesus. Pois é. Cristo não é sobrenome, é um título. Por exemplo, assim como Faraó é o título do rei dos egípcios, certo? Ou era o título. Assim como César é o título do imperador dos romanos. Dario, um título do imperador dos persas. Quem é o rei dos judeus? O rei dos judeus tem um título. Qual é o título? Cristo. Em hebraico, Mashiach, Messias. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com uma liderança que vai assumir o governo de um país. Então, quando Pedro vem e diz: tu és o rei prometido de Israel, o governador, o filho de Davi, que foi prometido para reinar no trono sobre Israel, aí Jesus vem e diz: uau, Pedrão, vou te dizer uma coisa, isso que você teve de entendimento, isso não foi carne ou sangue que te ensinou. Isso, essa revelação que eu sou rei e que eu tenho um reino, só pode vir do meu Pai que está nos céus. Tenha assim de crente que tem visão de religião, mas para ter visão de governo e a igreja ser influência na cidade, só por revelação. Porque quando Jesus perguntou: o que dizem sobre mim? O que o povo tem? Qual é o conceito do povo de quem eu sou? Tu és Elias. Qual era o ofício de Elias? Ele era um sacerdote? Ele era um rei? Elias era o que na Bíblia, gente? Não ouvi vocês? Profeta. Ah, o senhor é Jeremias. Qual era o ofício de Jeremias? Jeremias era rei? Era primeiro-ministro? Ele era o quê? Profeta. Ah, tu és João Batista. João Batista era que ofício? Então, todas as pessoas que as pessoas se referiam a Jesus, eles estavam dizendo: o Senhor é um profeta. E profeta não tem reino. Se Jesus fosse um profeta, ele teria uma religião. E o que algumas religiões tentam ensinar é que Jesus é um grande profeta. Porque só mais uma religião na terra. Mas Jesus diz: ah, acham que eu sou um profeta? Eles não entenderam nada de quem eu sou. Eu não vim trazer religião. Eu vim trazer um reino. Eu sou um rei. E a Bíblia diz que ele tem um título ainda mais bonito. Não só rei. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Quem crê nisso pode dizer aleluia, glória a Deus. Agora, por que ele é o rei dos reis? Não é porque ele é o rei de algumas monarquias restantes que existem na terra. A rainha Elizabeth já foi, né? Deus a tenha, que ela esteja na glória. Agora é o rei Charles. Mas não é que ele é o rei de Charles, ele é o rei lá sei lá, de qualquer outra monarquia que tem por aí. São poucas, mas tem. Inclusive a Espanha é uma monarquia também, e etc. Não é isso. Ele não é o rei desses. Porque ele só é rei de alguém que recebê-lo como Senhor na sua vida. Ele é rei dos reis e Senhor. O que significa é o seguinte: a Bíblia diz que um dia nós vamos ser arrebatados. Amém? Você crê que vai subir? Vai mesmo? Em nome de Jesus.
Balança alguém e diga assim: não fica não, irmão. Quem vai subir? Tinha uma canção de Lázaro assim: eu vou subir. Mas a Bíblia ensina que quando a igreja for arrebatada, a primeira coisa que a gente vai receber no céu são o quê? Coroas. Coroas, gente. Tudo bem, a gente vai dizer toda a glória dele, a gente vai colocar as coroas aos pés do Senhor, mas ele vai nos dar as coroas. E ficaremos 7 anos no céu. Corpo glorificado. Esse corpo não aguenta viver no céu, então ele vai ser glorificado. E vamos ficar 7 anos lá em cima, enquanto a Bíblia ensina que a pior época da história da humanidade, 7 anos, um período terrível chamado tribulação. Bem, após 7 anos, a Bíblia diz que Jesus aparece nos céus. Aí a Bíblia ensina: todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é. Ele vai aparecer, só que quando ele voltar, ele não volta sozinho. A Bíblia diz que a igreja voltará com ele. E ele vai estabelecer os 1000 anos do reinado dele na terra. E ele vai governar como? Todas as nações da terra. Porque a Bíblia diz que ele vem com vara de ferro para reger as nações. Como é que ele vai governar todas as nações? Através de todos nós. Porque a Bíblia diz que nós seremos reis e sacerdotes. E reinaremos com ele por 1000 anos. Aí vai se cumprir outra história que ele contou. A um ele deu uma jurisdição de 10 cidades. A outro ele deu uma jurisdição de 5 cidades. A outro ele deu uma jurisdição de 2 cidades. Então, de acordo com como nós servimos a Deus hoje nessa vida, nós teremos o nosso galardão no céu. E quando descermos, nós vamos reinar. Quantas cidades tem no mundo? Quantos bairros tem no mundo? Ai, pastor, contanto que eu suba, está ótimo. Tá. É verdade. Mas melhor é você poder servi-lo no milênio ainda de uma forma maior. Agora, como é isso? Quando ele voltar, nós reinaremos, literalmente. Eu não gosto de entrar muito nesse assunto, que a gente viaja, não é? Porque acaba fugindo do tema aqui, mas a Bíblia ensina que quando nós voltarmos, muitos seres humanos vão sobreviver à tribulação. Lembre-se, Jesus chega na volta da tribulação. Nem todo mundo morre na grande tribulação. Mas esses que sobreviverem, entram no milênio com um corpo normal igual ao nosso. E são 1000 anos, onde o pessoal vai repopular a terra. Em 500 anos de Brasil, dá para ter filho, neto, bisneto? Quantas gerações nascem em 500 anos? Imagine 1000. Então a população vai o quê? Buf! Vai bilhões outra vez na terra. Só que nós vamos estar no meio dos seres humanos como se fossem astros. Não é? Quem tinha medo de avião não vai precisar mais ter medo de avião, porque você vai viajar daqui para ali assim. Entende? E a gente vai reinar na terra. Todos nós seremos reis na terra. Por isso que a Bíblia diz que nós seremos reis, mas Ele é o nosso Senhor. Por isso que Ele é o Rei dos... Não o rei sobre Charles, o rei sobre Elizabeth. Não, nós somos os reis do Senhor. Então, o que Deus pensa é que no final, todos os reinos da terra serão do seu Cristo, a Bíblia diz, serão do nosso Senhor. Mas até então, nós estamos num processo de transformação. Isso é lá na frente onde isso vai acontecer. Mas hoje, Deus quer que o reino dele, enquanto isso não acontece, Deus nos ensinou a orar, Jesus nos ensinou: venha a nós o teu reino. Tem que acontecer aqui na terra o que acontece no céu. Como eu sei que um reino chegou no lugar? Se a vontade de Deus está sendo feita na terra, como ela é feita no céu. Então Jesus veio trazer o reino dele. Jesus veio implantar a influência do governo dos céus e mudar a cultura das pessoas na terra. E aí ele veio trazer: o que acontece lá tem que acontecer aqui. No céu tem fome? Então Jesus veio multiplicando pães e peixes e ninguém passou necessidade, quem estava do lado dele. No céu tem gente oprimida? Com depressão? Não. Então onde Jesus passava, ele expulsava os demônios das pessoas, para que as pessoas fossem libertas, porque lá em cima ninguém está
oprimida. Então, se o rei está aqui embaixo, então quem está perto do rei vai ter que ser liberto também. Porque ali chegou o reino. Diga comigo, onde está o rei? O reino também está. No céu tem doente? Tem gente enferma? Não. Então Jesus veio trazendo o reino dos céus, por isso que ele curou tanta gente. Porque ele trouxe o reino com ele. Então não havia fome, não havia opressão, não havia doença. Então o rei chegou. Mas um dia ele partiu. Mas quando ele foi embora, ele disse, não se preocupem. Porque um representante do reino vai entrar no seu coração. É um outro consolador como a mim. E o Espírito Santo que agora está em você vai fazer com o reino que eu deixei dentro do seu coração se multiplique e você possa ser luz e influenciar e levar o reino com você para onde você for. Entende isso ou não? Então qual é o Brasil que eu quero? Eu quero o mesmo Brasil que Jesus quer. E qual é o Brasil que Jesus quer? Onde o reino dele cresce a cada dia mais. Onde temos mais paz, onde temos menos violência, onde temos menos pessoas oprimidas, onde temos menos suicídio, onde temos menos violência, menos aborto, onde a cada dia temos famílias transformadas, famílias curadas. E os princípios de Jesus serem ensinados todos os dias. Quem está ouvindo? Ouça aqui que eu vou fechar. Onde os princípios de Jesus são ensinados todos os dias. E essa questão de ensino é algo muito sério. Porque ensino forma mente, forma mentalidade. Jesus, impressionante. Jesus, quando foram questionar sobre divórcio para Jesus, era uma coisa assim, estava em alta o divórcio em Jerusalém, o divórcio na Judéia. E todos eles diziam, não, é legal, porque Moisés permitiu dar carta de divórcio, etc, etc, etc. Você sabe o que Jesus fez? Jesus trouxe uma palavra que foi ensinada milhares de anos atrás. E disse, é assim desde o princípio. E isso não vai mudar. Ele não teve crise em dizer, é uma lei antiga, é uma palavra velha, já tem 3.000 anos que isso aqui foi escrito. Ou já tem quase 5. E ele veio e ele disse assim, no princípio sempre foi assim. Deus criou o homem. Acabou, não tem meio termo. Jesus disse, foi assim desde o princípio. Um homem e uma mulher. Ah, mas hoje pensam diferente. Querido, podem pensar o que quiserem. Mas para Deus é homem, mulher, desde o princípio. Ah, mas as pessoas pensam diferente. Deixa pensar. Isso não vai mudar Deus. O problema é que não querem apenas aceitarem seus pensamentos, o que chamam de atuais. Eles querem mudar a Bíblia. Querem impedir de que eu e você tenhamos a mesma liberdade para escolher. Que é assim que Deus fez. Aí a Bíblia diz assim, e Jesus continua dizendo, e os dois se juntarão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se juntará a sua esposa, e ambos serão o quê? Uma só carne. Uma só. Aí Jesus conclui o texto dizendo, e o que Deus juntou, não separe o homem. Essa palavra separar, não separar, não é só aplicada a divórcio, é aplicada ao conceito. Não se separe. A palavra separar é distanciar, igual um divórcio. Divórcio, divórcio. Divórcio significa caminho. São 2 caminhos que as pessoas vão, um para cada lado. E quando a Bíblia diz, ninguém se separe, ninguém se distancie, não apenas o casal, mas ninguém se distancie desse princípio. Ninguém se distancie do princípio de que uma família é constituída entre a união de um homem e uma mulher e vão se tornar uma só carne. E o fruto de uma só carne é um bebê. É uma só carne. É um bebê que nasceu, que tem um pouquinho de papai e um pouquinho de mamãe naquela criança. Não tem outra maneira de gerar criança, se não for pela ligação de um homem e uma mulher. Não importa o que pensam, não importa o que estão imaginando,
eu vou repetir, numa democracia tem liberdade para fazer o que quiser, fazer não, mas eu digo assim, pensar o que quiser, seguir o que quiser. Mas assim como os outros podem ser livres para pensar e seguir o que quer, também tem que respeitar a minha liberdade de que eu decidi acreditar na Bíblia, que esse é o modelo para a minha vida. Entende ou não? É dessa forma. Então, serão uma só carne. O filho é uma só carne. O filho é uma extensão dos dois que se tornaram um. Não tem outro jeito. Vão criar de tudo, vão tentar pela ciência, pela medicina e tentar, mas não tem jeito, gente. Não tem outra forma. Entende ou não? Então, Jesus citou um texto de 3.000 anos de escrito. E ele disse assim, não importa se vocês se acham muito atuais e modernos, a Bíblia é a mesma. E ele ainda veio e disse, céus e terra passarão, mas a palavra do meu Deus e do meu Pai jamais passará. Inclusive 2.000 anos depois, até hoje o texto é o mesmo. Quem é que crê na Bíblia? Agora isso significa que a gente tem que ser revoltado com os outros, que a gente tem que brigar com os outros, que a gente tem que discutir e vociferar e gritar. Não significa isso. Porque mesmo dentro do plano de governo de Jesus, que ele tinha saúde, você sabe qual é o plano de saúde do reino de Deus? Cura divina. Para a gente é Sul América, é Bradesco. Mas no reino dos céus, o plano de saúde chama-se o quê? Cura divina. Mas Deus também usa médicos. Deus também usa medicina. Mas onde a medicina chega ao seu limite? Então só o sobrenatural de Deus. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos, ele era um médico, usado por Deus. E você vê que Jesus, ele tinha, por mais que ele tinha um plano e ele tinha um princípio, Jesus, ele não era, vou usar uma expressão atual, ele não era intolerante às pessoas. As pessoas podiam pensar diferente. Ele respeitava. Mas ele também aconselhava. Uma vez, pegaram em flagrante um casal em adultério e o cara conseguiu escapar. Aí trouxeram a mulher, praça pública. Pela lei antiga, eles teriam que apedrejar. E todo mundo pegou a pedra na mão. Aqui antes dos romanos chegarem, porque seria ilegal eles fazerem aquilo ali. Porque eles estavam debaixo da jurisdição de Roma. Então Jesus está ali próximo e trazem para Jesus. Jesus vem com aquela brilhante palavra e diz assim, aquele que está sem pecado, faça o quê? Atire a primeira pedra. E aqui que o pessoal começou a fazer? Um por um. A Bíblia diz que começou pelos mais velhos. Sempre o jovem revolucionário. Até que ele não aguentou mais e eles também começaram a saltar as pedras. Aí Jesus vem para aquela mulher, está em João capítulo 8, vem para aquela mulher e ele faz uma pergunta e diz assim, onde estão os seus acusadores? Tem algum aqui? E ela para, imagino ela levantando o rosto por sobre os ombros, olhando devagarzinho, e se espanta e diz, não, todos já foram embora. Não tem ninguém. E Jesus vem e diz, eu também não te acuso, eu também não te condeno. Se parasse aqui o texto, ou as palavras de Jesus, alguém poderia dizer, está vendo? Jesus aceita tudo. Tudo pode, mas não foi isso que aconteceu. Não é? A história continua, não? Continua. Então Jesus olhou para aquela mulher que estava em pecado, com um estilo de vida errado, uma vida sexual fora dos princípios de Deus. Aí Jesus, com todo o amor, diz, eu também não condeno você. Você é livre para você escolher o estilo de vida, preferência sexual, de como você quiser viver. Você é livre. Mas eu te dou uma palavra. Vá e não peques mais. Aleluia.
que Jesus fez? Ele foi tolerante à mulher, mas não ao estilo de vida dela. Entende ou não? Um entendimento geral. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o quê? O pecado. Então, só porque alguém pensa diferente de mim, eu tenho que agora condenar a pessoa? Não, Jesus não condenou. A Bíblia diz, o mundo já está condenado, para que mais? Agora Ele disse, meu conselho para você é, mude seu estilo de vida. Se você quer bênção, se você quer salvação, se você quer a graça e a misericórdia de Deus, mude o seu estilo de vida. É isso, o Evangelho é isso. Só que hoje a situação está complicada. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo o bom senso. Está tendo divergência de ideias. E hoje a rejeição está sendo pela pessoa. Só porque alguém pensa diferente, está rejeitando a pessoa e não a ideia. É uma vergonha você ver debate. Não só debate presidencial, você vê na rua discussão. É uma coisa tão absurda que outro dia teve um ato de violência por causa de partido político. Briga, o pessoal começa a sair na mão só porque pensa diferente. Gente, o que é isso? E é aqui onde eu e você precisamos aprender. Gente, cada 2 anos a situação vai ser isso, porque é uma batalha de luz e trevas pelo Brasil. E eu e você temos que aprender a nos posicionar. Como nós vamos nos comportar diante de momentos como esse. E o pensamento de Jesus é, eu posso combater suas ideias, mas sem condenar você, sem te rejeitar. Temos que aprender a amar. A Bíblia diz para amar os inimigos. Não é verdade? Meu Deus, ame os seus. Agora, você já percebeu que Jesus nunca disse goste das pessoas? Amar é uma obrigação, gostar é bônus. Você ouviu ou não? Você tem que amar, não importa se a pessoa é PT, se a pessoa qual é o partido do Bolsonaro? PL. Se a pessoa é União Brasil, eu ia dizer PFL, eu viajei agora, não foi? Não importa, olha, você tem que amar a pessoa. Agora, gostar é outra coisa. Deus nunca disse goste. Então, a próxima vez que você estiver com alguém, você vai olhar assim, rapaz, eu amo sua vida, viu? Porque a Bíblia me diz que eu tenho que amar. Mas deixa eu dizer uma coisa, não só amo, você eu gosto também. É um bônus de Deus. É um bônus. Você é uma pessoa, sua companhia, sua pessoa, etc, etc. Tem que gostar. Então, a mesma coisa em relação a candidatos. Daqui a 2 anos vai ser o quê? Prefeito? Não é? E vereador. Tá. Hoje já acabaram as eleições. Você não tem que gostar de um candidato para votar na pessoa. Não tem nada a ver isso. O mundo está tentando personalizar a coisa. Rejeite um candidato. Não rejeite candidatos. Rejeite as ideias, se elas não são de acordo com as que você acredita. Entende ou não? Ame o candidato, ore pela salvação, ore pela transformação. Não é ódio, não é discurso de ódio. Pelo contrário, que Deus transforme, que Deus salve. Agora, eu posso combater as ideias sem rejeitar as pessoas. Só que hoje está difícil isso acontecer. Essa maturidade, essa nobreza, essa elegância está se perdendo. E as coisas estão saindo no xingamento e etc. É um absurdo. Mas isso, sabe o que é, gente? É um mundo espiritual que está extremamente agitado, principalmente em momentos como esse. Por isso que a igreja tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Orar muito ao Senhor. Clamar ao Senhor. Então sempre nós vamos estar enfrentando esse tema. Sempre nós vamos estar enfrentando esse assunto. E a Bíblia fala de tudo. Sabia disso? A Bíblia fala de política. A Bíblia fala de dinheiro. A Bíblia fala de... Gente, até de dieta a Bíblia fala. Não é impressionante? Quem pode dar um aplauso ao Senhor? A Bíblia é um livro completo para nós.
Agora tem gente que, porque... Não, pastor, pode falar de comida pode até aceito. E a gente agora quer fazer da igreja restaurante. Depende do cardápio da semana, eu vou ver se eu vou ou não. Paulo disse assim: eu não deixei de ensinar a vocês todo o conselho de Deus. Então tem assuntos na Bíblia que vão confrontar a gente. Mas não é porque eu não gosto que eu vou rejeitar a palavra de Deus. Quem ouviu? Então vai ter época que a gente vai ter que falar de política. Ah, mas eu não concordo. Você tem todo o direito de não concordar. Mas não significa que o que você foi formado pelos outros é correto. Porque uma das coisas que a Bíblia mais fala é sobre política, sobre governo, sobre reino de Deus, sobre influência de nações. Se Deus não gostasse de política, nunca teria um Daniel na Babilônia. Se Deus não gostasse de política, nunca levantaria José para ser luz no Egito. E etc, e etc, e etc, etc. A rainha Esté, uma mulher cheia de Deus, usada pelo Senhor para trazer livramento a um povo. Foi Deus que colocou lá. Então nós temos que abrir a mente para essas coisas. E quando alguém falar besteira, ou escrever besteira na internet, ore por essa pessoa. Vamos ter paciência. Ela ainda não chegou ao entendimento das Escrituras. O problema é que às vezes as pessoas falam antes, falam bobagem, e elas se esquecem que nós vamos dar conta a Deus de todas as palavras que nós liberamos, inclusive as escritas. Quem pode dizer misericórdia? Mas a nossa oração agora é o que é? Eu sei lá como é que está a apuração, não precisa abrir o celular. Não estou curioso por enquanto. Mas qual é a nossa oração hoje? Deus, sara essa nação. E levante a igreja a cada dia com entendimento do reino dos céus. Que nós não estamos aqui falando de um profeta, Jesus. Estamos falando do rei Jesus Cristo, que quer descer com o reino dele em Salvador e na Bahia e transformar a nação. É isso que Deus quer fazer. E Ele vai fazer isso através de você. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus. Deus é bom. Quem pode levantar as mãos? Vamos pedir ao Senhor a misericórdia. Minha primeira oração é que Deus nos dê uma mentalidade revelada, conhecimento revelado. Tanta coisa que o mundo tentou colocar na nossa cabeça. Uma vez que a gente entrou no reino de Deus, a gente tem que abrir a mente de novo, para ser ensinado outra vez. Querido Deus, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, que o Senhor tem planos para a nação brasileira. E nós cremos, ó Deus, que esses planos vão se cumprir. Oramos para que se cumpram na nossa geração. Que não venhamos a perder o tempo da sua visitação. E essas promessas ficarem lá para anos para frente. Não, Pai. Queremos viver numa nação crente. Queremos viver num país crente, onde o Evangelho, Senhor Deus, está sendo pregado com liberdade. E a cada dia mais jovens, mais casais, mais homens, mulheres, desde a fase adulta, da terceira idade até as crianças, todas essas pessoas sendo tocadas pelo Evangelho e transformadas pelo poder do Espírito Santo. Que privilégio ter o Espírito Santo morando dentro de nós, nos ajudando, nos convertendo a cada dia, nos transformando a cada instante. Ó Deus, eu oro para que um dia cada brasileiro no Brasil tenha o Espírito Santo morando dentro dele. Que maravilha, que país será esse, meu Deus? Esse é o Brasil que nós queremos. Um Brasil crente, salvo e redimido, onde a Tua palavra é honrada e respeitada, ó Deus. Queremos um Brasil, ó Deus, aonde haverá liberdade de ensinar a palavra, liberdade de pregar o Evangelho,
Livra-nos, Senhor Deus, de um dia nos tornarmos uma Nicarágua. Livra-nos de um dia nos tornarmos Venezuela. Livra-nos de um dia nos tornarmos, Senhor Deus, o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo, Senhor Deus, na Bolívia. Nos livra, meu Deus, nos livra. O que acontece em Cuba e tantos outros países, ó Deus. Nós oramos, ó Deus. Livra-nos. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Desce com teu trono, meu Deus. Desce com teu trono. Desça sobre o Brasil. Desce sobre a nação brasileira. Oh, meu Deus. Se clamarmos, o Senhor descerá. Se clamarmos, o Senhor descerá. Quem pode erguer bem alto os braços e dizer: desce, Senhor. Desce sobre o Brasil. Desce sobre o Brasil. Desce sobre a nação brasileira. O Senhor Deus olhou para Moisés, a sarça ardente, e disse: eu ouvi o clamor do meu povo, por isso eu desci até vocês. Oh, meu Deus, que o clamor que tem sido levantado em tantas igrejas, em tantos lugares, que esse clamor chegue ao teu trono e o Senhor desça sobre o Brasil. Salve o Brasil, salve o Brasil, livre o Brasil, meu Deus, de todo o plano do inimigo, de todo o plano das trevas. Oh, meu Deus, desfaz toda essa artimanha do engano e da mentira na nação brasileira. Aplicamos o sangue de Jesus. Venha o sangue de Jesus sobre o Brasil. Venha o sangue de Jesus sobre a nação brasileira. Comece a aplicar os 7 derramamentos sobre o Brasil. Imagine agora o mapa brasileiro e veja agora uma gota do sangue de Jesus vindo da sua testa quando ele suava grandes gotas de sangue em Getsemane. Veja o sangue de Jesus brotando das suas costas, caindo sobre o Brasil. Veja o sangue de Jesus caindo da sua cabeça por causa da coroa de espinhos, vindo sobre o Brasil. Profetize o sangue que brotou da face de Jesus quando ele foi esmurrado, e declaramos que a identidade do Brasil não será distorcida. O Brasil vai cumprir o propósito pelo qual nasceu. O sangue que brotou das mãos de Jesus venha sobre o Brasil. O sangue que brotou dos pés feridos na cruz. Esse sangue do calcanhar ferido esmaga a cabeça da serpente. Oh, meu Deus, aplicamos o sangue dos pés de Jesus sobre o Brasil. Esmaga a cabeça da serpente dessa nação, meu Deus. E o sangue que brotou do lado de Jesus quando a lança perfurou seu coração, venha sobre cada brasileiro, nos transforme, visite nosso coração, mude o nosso caráter, transforme nossas vidas, ó Deus. Transforme o Brasil, transforme o brasileiro, meu Deus, pelo teu poder. E levanta a igreja do Senhor nessa terra com uma mentalidade de reino, de conquista, meu Deus, de influência, ó Deus, para apresentarmos esse país aos teus pés. Que a política do Brasil se renda aos seus pés. Não apenas o esporte, não apenas a educação ou a saúde, meu Deus, todas as áreas, mas hoje, nesse dia profético, 2 de outubro, que a política brasileira se renda aos seus pés, Jesus. Governe esse país através de homens e mulheres tementes do Senhor. Governe o Brasil, Senhor Deus, através de homens e mulheres tementes a Ti. Essa é a nossa oração. Salve o Brasil de todo o plano das trevas, de todo o plano das trevas, Senhor, de todo o plano das trevas. Vamos declarar só mais uma vez: Deus, sare essa nação com o Teu poder, meu Deus. Transforma esse país para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos declarar outra vez de todo o coração. Deus, sara essa nação com o Teu poder,
com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Colocou a sua mão, colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Coloque a tua mão, Senhor Deus, sobre o Brasil, sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Só mais uma vez, Deus sara. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Quem pode dizer comigo? O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Quem crê pode dar um aplauso a Jesus. O Brasil vai ser crente, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Independente de resultados, eu creio que a profecia vai se cumprir. Mas o que eu peço a Deus é que não aconteça daqui a 30, 40 anos, que aconteça na nossa geração. Mas depende de nós, depende da gente, se a gente tiver a mentalidade correta. Que Deus abençoe sua casa, abençoe a sua volta para o seu lar ou para onde você for. Os anjos do Senhor acampem-se ao seu redor, lhe traz livramento. E que essa semana seja uma semana de revelação da como Deus quer usar a sua vida e como Deus quer usar a igreja dele no Brasil. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, uma boa noite. Beijo no seu coração. Shalom, shalom, shalom. Tem live amanhã à noite, viu? 9 horas.